gente vai sumarizar primeiro, né, qual vai ser a ordem dos tópicos a serem elencados. A gente vai começar com uma breve introdução, trazendo um pouco da epidemiologia da depressão e também quais são os sinais e sintomas dessa doença. Depois a gente vai trazer um pouco da fisiologia relacionada à síntese e ao metabolismo da serotonina, que é o principal hormônio relacionado a essa doença. E depois a gente vai trazer, propriamente dito, os fármacos antidepressivos. Pode passar. Pode passar. Antes de a gente entrar no tema em si, no tópico, a gente sabe que um dos desfechos mais trágicos e mais problemáticos da depressão é, com certeza, o suicídio. E a gente está aí no finalzinho do mês, que é o mês de campanha e de combate, né, ao suicídio. Então é importante a gente falar sobre, né? Como traz aqui no slide, ele é responsável por 11,4 óbitos por 100 mil habitantes e é a principal causa de morte violenta no mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, segundo a OMS. E a depressão é uma das principais doenças associadas a um quadro ao desfecho do suicídio, né? Existem outras condições psíquicas que podem estar relacionadas. Então, diagnosticar e tratar as doenças psiquiátricas, de modo geral, é a principal medida para a gente combater e evitar os suicídios. A gente também precisa muito desmistificar, enquanto profissional médico, alguns tabus que são relacionados ao cuidado com saúde mental, ao sofrimento mental, principalmente, uma romantização da exaustão, romantização do sofrimento mental, achar que está tudo bem, não está. Os sinais de alerta, eles devem ser levados em consideração, devem ser observados, e a busca por ajuda especializada ela é muito importante. E aqui também a gente trouxe um pouco, de certa forma, uma homenagem, também uma lembrança em relação a Valeuski, que foi uma central da seleção brasileira e que, infelizmente, cometeu suicídio. E é uma pauta que a gente sempre tem que estar discutindo, debatendo e buscando formas de amenizar. Pode passar, amigo. Agora, com relação à depressão em si, né, a epidemiologia, ela tem uma prevalência de 15,5% no Brasil. A OMS, ela estima, né, que 10,4% das pessoas que procuram a rede de atenção primária, elas têm como queixa a depressão isoladamente ou a depressão associada a algum outro transtorno físico. A depressão está em quarto lugar entre as doenças que mais causam ônus às pessoas, e ela ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. Já com relação ao Global Burden of Disease Study, ele fala que 270 milhões de pessoas apresentavam transtornos depressivos no ano de 2019. Isso representa quase 4% de toda a população do mundo. Pode passar. Desde 2013, né, a Pesquisa Nacional de Saúde ela incluiu a investigação com relação à depressão autorreferida, e a gente pôde observar nos dois levantamentos que foram feitos em 2019 e 2013 um aumento da queixa de depressão, né, autorreferida, que subiu de 7,6% para 10,2%. Com relação ao perfil epidemiológico da depressão, ela comete mais as mulheres, e é algo que é descrito na literatura. Foi 14,7% das mulheres referiram ter sintomas de depressão. A faixa etária mais prevalente foi aquela acima de 60 anos de idade ou mais, e também acende um alerta para a gente sobre a depressão na população idosa. Os residentes de áreas urbanas, eles tiveram mais queixas, relataram mais casos de depressão do que os residentes de áreas rurais, e também foi mais prevalente nos declarados brancos. A gente reforça, né, que a Pesquisa Nacional de Saúde ela leva em consideração a depressão autorreferida, e muitas pessoas possuem a doença, mas não reconhecem os sintomas ou também sentem vergonha de relatar, de externar o diagnóstico. Pode passar. Aqui falando agora dos sintomas e também das características do episódio depressivo, a gente tem que classificar, né, quais são os tipos de depressão. Classicamente são 3, que é a depressão maior, ou a depressão unipolar, que é a depressão que a gente geralmente fala quando está mencionando depressão, né, a gente está se referindo a esse tipo de depressão. Tem um transtorno depressivo persistente, que também é chamado de distimia, e também os transtornos bipolares, tipo 1 e tipo 2, que é o transtorno maníaco depressivo.
Aqui, há outro dado estatístico, né? 15%, tem 15% de risco de um indivíduo apresentar um quadro depressivo, de depressão maior, né? Ao longo da vida dele, e tem um acometimento 2 vezes maior nas mulheres do que em homens. Com relação às características dos episódios depressivos, a gente vai ter o humor triste, preocupação pessimista, diminuição do interesse pelas atividades do dia a dia, redução na capacidade mental e da concentração. Então, sempre tem que ter um comparativo, né, de como esse indivíduo era e como ele vem se apresentando com o tempo, porque a gente só consegue se houve uma redução na capacidade mental e da concentração se a gente souber como era essa capacidade mental e essa capacidade de concentração. Insônia, o aumento do sono, perda ou ganho significativo de peso, e vai estar associado esse ganho de peso às mudanças de padrão alimentar, a pessoa está comendo muito mais, está comendo muito menos, agitação ou retardo psicomotor, sensação de culpa e inutilidade, também tem uma diminuição da energia e da libido, e por fim, as ideações suicidas que podem culminar, como a gente disse, no desfecho mais trágico assim, da depressão. Na depressão, a maioria dos sintomas elas são apresentados por pelo menos 2 semanas, na maioria dos dias, né? Então tem que também essa constância, né? Pode passar. Pode passar também. A gente vai falar agora da síntese, inicialmente da síntese da serotonina, né? Ela é um hormônio que vai ser sintetizado a partir do triptofano. O triptofano ele vai entrar ativamente para dentro do cerebelo e vai ser por meio dessa enzima, que é a LAT1. Os níveis de triptofano no cérebro são influenciados não só pelas concentrações plasmáticas desse aminoácido, como também de outros aminoácidos que compõem ali a neuroquímica cerebral, porque elas vão competir pelo mesmo transportador. E esse transportador, que é a TPH, ele vai ser que a gente considera o limite da velocidade da beta-síntese. A outra enzima é TPH2, ela vai ser inteiramente responsável pela síntese de triptofano, serotonina, perdão, no cérebro. E a concentração do triptofano, ela vai ser quem vai influenciar a síntese do hormônio. Não vai ser a enzima, porque a enzima dificilmente ela se satura. Essa enzima, ela consegue produzir o hormônio sem grandes dificuldades, então vai ser sempre a concentração do próprio triptofano no cérebro que vai influenciar a quantidade de serotonina que vai ser produzida. L5-hidroxitriptofano ele vai ser convertido em serotonina pela enzima AADC, e a serotonina ela vai se acumular nos glândulos secretores por uma enzima também, que é o VMAT2. A serotonina vai ser armazenada e liberada por exocitose dos neurônios serotoninérgicos, e no sistema nervoso, a ação desse hormônio vai ser a ação da serotonina que é liberada, ela vai ser finalizada pela captação neuronal por um CERT, que é um transportador que vai se ligar, né, a esse hormônio específico. A gente vai ver mais desses receptores mais para frente. Aqui é só um esqueminha mostrando o que acontece, né? Essa PC... Pode voltar, amigo. Essa PCPA é triptofano hidroxilase. Ela vai fazer a conversão para 5-HTP, que é a serotonina, né? Perdão, vai fazer a conversão do triptofano para 5-hidroxitriptofano e depois a aminoaromático ácido descarboxilase vai fazer a conversão para serotonina. Pode passar. A principal via de metabolismo da serotonina ela vai envolver a desaminação oxidativa pela MAO, e por isso os inibidores da MAO eles vão ser um fármaco, vão ser uma classe de fármaco que vai estar relacionada ao tratamento da depressão. Essa substância, nessa molécula, que é o 5-HIAA, ele é transportado para fora do cérebro, excretado na urina. Ele vai ser excretado junto com uma pequena quantidade de 5-hidroxitriptofol ou com conjugados de glicuronídeo. A gente tem 2 isoformas de MAO, né, a MAO-A e a MAO-B. A MAO-A ela vai ser a quem preferencialmente metabolizará a serotonina e também a norepinefrina. A MAO-B ela vai ser a principal isoforma presente nas plaquetas, que a gente vai ver é um grande reservatório de serotonina e também está muito relacionado ao metabolismo do hormônio. Aqui, com relação aos receptores, a gente tem uma gama de receptores, e falar de cada um, né, e como funciona a via de ativação deles seria muito dispendioso, mas a gente percebe que existem vários receptores diferentes e eles vão ter efeitos diferentes de sinalização e localizações também muito específicas.
Aqui na tabelinha a gente traz uma definição, né, de onde vai ser localizado cada um e qual vai ser o efeito de sinalização deles. Mas a gente não vai se ater muito a isso agora, não. Pode passar. Aqui também, novamente, indicando os receptores, a gente tem o 5H, está um pouquinho pequeno para enxergar, mas eu acho que dá para ver, né? A gente tem os receptores 5HT, 1B, 1D, que a ativação dele vai reduzir a síntese e a liberação de serotonina. A gente tem também os receptores, os CERTs, né, que vão ser quem efetivamente vão captar a serotonina e onde atuarão os inibidores da recaptação, sejam seletivos ou sejam não seletivos. Também tem os receptores agonistas de serotonina. Tem receptores que estão associados também. No caso aqui é o VMAT2, né? O VMAT2 que vai fazer essa serotonina ficar englobada, né, nessa cápsula. E a reserpina ela vai atuar aqui nesse VMAT2, impedindo que você haja a formação dessas vesículas de serotonina. E, consequentemente, você também não tem a liberação dela posteriormente. Pode passar. Agora, falando das ações de serotonina em diferentes sistemas orgânicos, né? Inicialmente, a gente tem as plaquetas. A serotonina vai ser captada na circulação e armazenada em gânulos secretores por transporte ativo. E quando a gente tem uma lesão endotelial, a primeira resposta dessa plaqueta vai ser a liberação de substâncias que promovem a aglutinação plaquetária e, posteriormente, você vai ter a liberação da serotonina. A serotonina ela vai se ligar aos receptores 5-HT2A plaquetários e vai desencadear uma reação, que vai ser uma resposta de aglutinação fraca. Ainda não tem uma resposta de formação de coagulação ali intensa, vai ser uma aglutinação fraca, que vai aumentar significativamente se a gente tiver uma lesão mais profunda, porque essa lesão vai ter uma presença maior de colágeno, uma exposição maior de colágeno. A serotonina pode exercer efeito vasoconstritor direto ou ainda vai interagir com as células endoteliais para a produção de óxido nítrico. E a gente viu que ela tem uma ação vasoconstritora, mas nesse caso, quando ela tem uma atuação com as células endoteliais para a produção de óxido nítrico, ela vai antagonizar seu próprio efeito e vai promover uma vasodilatação. Pode passar. Com relação ao sistema cardiovascular, a resposta clássica vai consistir na contração, né, dos vasos sanguíneos. Como a gente disse, né, vasoconstrição. Ela também vai exercer efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos sobre esse coração, então você vai melhorar ali a força do coração e também o bombeamento, de modo geral. A ativação dos receptores 5-HT3, ele vai produzir um reflexo cardíaco, né, que é o reflexo de Bessel de Jarvis. A resposta local dos vasos sanguíneos arteriais à serotonina também pode ser inibitória. Então, a gente também pode ter a inibição do hormônio, a serotonina exercendo efeitos inibitórios sobre a coagulação e sobre a circulação. E a serotonina vai amplificar as ações constitutoras locais de norepinefrina, angiotensina 2 e também de histamina. E a partir disso vai ter um reforço da resposta hemostática à serotonina. Pode passar. Aí também tem as ações sobre o TGI. Ela vai agir sobre as células enterocromatins da mucosa gástrica. Os receptores de serotonina também regulam a motilidade do músculo liso gástrico intestinal. Os receptores 5-HT3 no trato gastrointestinal e no sistema nervoso central vão participar da resposta emética, né? Então, a gente vai ter os fármacos que atuam nesses receptores, eles vão ser muito importantes, porque possuem propriedades antieméticas e vão ser os mais utilizados assim, na prática clínica. Todos os antagonistas de receptores 5-HT3 são altamente eficazes também no tratamento da náusea, não só da êmese. Então, eles são fármacos de grande interesse assim, clínico. Pode passar. Boa noite a todos. Eu vou aqui fechar essa parte das ações da serotonina. Vou falar sobre a ação dela para o apetite e para o ciclo de sono e vigília. Então, para a ação no apetite, a gente pode usar o exemplo da lorcacerina, que já é um fármaco utilizado no tratamento da obesidade, e ela é justamente um agonista serotoninérgico. Ela atua principalmente no receptor 5-HT2C, que ela vai agir no apetite, então, por meio da ativação desse receptor no núcleo arqueado do hipotálamo. E lá, ela vai ativar os neurônios anorexígenos, os neurônios PONC,
e dessa forma vai induzir a saciedade e reduzir o apetite. Quanto à ação do ciclo de sono e vigília, ele foi uma das primeiras ações da serotonina assim, a serem descobertas. Foi descoberta pela administração da paraclorofenilalanina. Como o Davi já falou, ela é um inibidor da triptofano hidroxilase, e assim, quando a gente administra essa substância, tem uma depressão da serotonina no organismo. Então, a gente administra a paraclorofenilalanina e os pacientes apresentavam insônia. Então, a gente pode deduzir que a serotonina está associada nesse processo de adormecimento, que é algo que é reiterado quando a gente administra agonistas não seletivos de serotonina, que vão levar ao menor tempo para adormecer e ao maior tempo de sono. Além dessa função de alterar o tempo para o sono, né, a serotonina também age nos estágios do sono, principalmente no sono de ondas lentas, que é o terceiro estágio do sono não REM. Porém, ela vai variar, né, o tempo que a gente passa nesse estágio, que é o primeiro, que é o estágio do sono que a gente passa a maior parte do tempo na primeira metade da noite, mas a ação dela de diminuir ou aumentar o tempo nesse estágio vai depender do receptor ativado. Então, o exemplo que a gente pode trazer, né, de ação no tempo do estágio 3 é pela administração dos antagonistas do receptor 5-HT2A e o 5-HT2C, que vão aumentar o estágio 3 do sono não REM. Então, a ação dos agonistas seria justamente ao contrário de reduzir. Agora eu vou voltar para falar um pouco sobre os antidepressivos de modo geral, quais são as classes, as indicações e efeitos colaterais. Eu vou falar das primeiras classes de antidepressivos que foram utilizados, que foram os inibidores da MAO e os tricíclicos. Pode passar, amigo. Com relação aos inibidores da MAO, né, a gente viu, né, que a MAO ela vai estar aí associada à metabolização da serotonina. E a gente vai ter fármacos que vão inibir tanto a MAO-A quanto a MAO-B. A gente viu que a MAO-A está mais associada, né, à metabolização da norepinefrina e da serotonina, mas ela também é muito importante para a metabolização de uma substância. E quando ela é inibida, isso vai ter repercussões clínicas, como a gente vai ver mais para frente. Então, existem fármacos, como a trenilcipromina, a fenilzina e a isocarboxazida, que vão inibir tanto a MAO-A e a MAO-B, e é uma inibição que ela é irreversível, então você vai demorar muito para ter a volta do efeito de metabolização. Você precisa da síntese de novas MAOs, né, no caso, isso vai levar até 2 semanas. A seleginina, que ela é específica para MAO-B em baixas doses, ela também é irreversível, mas ela vai ter um efeito menos efeitos colaterais, porque não inibe a MAO-A. E tem a moclobemida e a epubemida, elas são inibidores competitivos reversíveis da MAO-A. Então, elas vão ter um efeito colateral menor, porque elas vão conseguir ser reversíveis. Então, os efeitos eles são mais rápidos, mais passageiros. Com relação ao mecanismo, a gente vai ter a inibição do metabolismo da monamina, no caso da norepinefrina, da serotonina, e, portanto, vai aumentar os níveis de neurotransmissor nos glândulos de armazenamento disponíveis para a liberação subsequente. Aqueles glândulos que a gente falou que a reserpina impede de serem formados, lá na outra imagem. Pode passar. Com relação à indicação do Zimal, a gente vai ter para bulimia nervosa, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno depressivo persistente, refratário a outros regimes farmacoterápicos, depressão maior uni ou bipolar, que não responde a vários regimes farmacoterápicos, e também a doença de Parkinson, porque os inibidores da MAO-B, que são aqueles dois, principalmente aqueles dois que vão ter uma ação reversível sobre a MAO-A, eles vão aumentar a eficácia da L-DOPA, que é um dos principais fármacos usados no tratamento do Parkinson, vão fazer com que tenha uma necessidade de doses menores, né? E também proporciona uma diminuição das flutuações motoras que estão relacionadas à L-DOPA. Pode passar. Com relação à farmacocinética, esses fármacos são metabolizados por acetilação. Os mais comumente utilizados no tratamento da depressão são os inibidores irreversíveis. Eles levam até 2 semanas para terem interrupção de seus efeitos, porque vai precisar que haja a síntese de novas MAO, então isso é realmente bem dispendioso.
E a recuperação da função da MAO, ela depende da síntese de novas enzimas, como eu disse antes, e do seu transporte para os terminais monoaminérgicos. Então, isso demanda um tempo. A gente vai ter o efeito do IMAL por pelo menos uma semana, podendo chegar a 2 semanas. Pode passar. Agora, com relação aos efeitos colaterais, a gente vai ter a síndrome serotoninérgica, que é uma tríade de anormalidades que vão acometer os sistemas cognitivos, autônomos e também o sistema somático. Os sintomas que a gente vai observar é hipertermia, rigidez muscular, mioclonias, tremores, instabilidade autonômica, confusão, irritabilidade, agitação. A resposta ela pode ser bem acentuada e causar coma e morte em casos extremos. A síndrome em pacientes tratados com IMAL ela é mais relacionada com o uso concomitante, né, no inibidor da recaptação, seja o seletivo da serotonina, ou seja o da serotonina e norepinefrina, eles vão ter efeitos quando usados juntos muito problemáticos e graves, ou também associar ao triptofano. Também vai ter interações graves com meperidino e tramadol, também interagem com simpático-miméticos, e, por fim, a gente precisa evitar, em uso de MAO, aqueles que vão inibir a MAO-A, o consumo de alimentos ricos em tiramina, porque... Pode botar o slide, amigo? Mais um. Mais um. Então, essa quebra, essa interrupção do metabolismo da MAO-A também vai fazer com que não seja metabolizado a tiramina. E a tiramina, ela tem propriedades que vão levar ao aumento da pressão arterial. Então, a gente tem que metabolizar ela em excesso na dieta, vai gerar um quadro de hipertensão. E os alimentos que devem ser evitados de pacientes que fazem uso de MAO são produtos à base de soja, queijos, linguiças, frutas secas, cervejas artesanais. São alimentos ricos nesse composto, que pode levar a efeitos colaterais bem sérios. Pode passar, né? Pode passar tudo agora de MAO. Agora, falando dos antidepressivos tricíclicos, eles também são considerados antidepressivos de primeira geração. Eles vão estar divididos, né, naqueles que são inibidores do NET ligeiramente seletivos, como a desipramina, nortriptilina, protriptilina e amoxapina. Os inibidores não seletivos são imipramina e amitriptilina, e também eles vão estar associados, além dos bloqueios do NERT e do CERT, ao bloqueio dos receptores H1 de histamina, 5-HT2, alfa-1 adrenérgicos e também os muscarínicos colinérgicos. Isso vai ter repercussões clínicas que a gente vai observar nos efeitos colaterais desses fármacos. O mecanismo de ação é a inibição por antagonismo, né, do CERT e do NET. Pode passar, amigo. As indicações, elas são para transtorno depressivo maior, transtorno do pânico, e aí a gente lança a mão mais da imipramina e da clomipramina. TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que a imipramina ela é utilizada, a dor crônica, a amitriptilina. A gente sabe que alguns fármacos psicotrópicos são usados, né, no manejo da dor. Déficit de atenção com hiperatividade, imipramina também. E no TOC, usada a clomipramina, dessa classe de antidepressivos. Pode passar. Né? Com relação às contraindicações, a gente tem que indivíduos com problemas cardíacos, como bloqueio de ramo, insuficiência cardíaca, ou aqueles que passaram por um infarto recente, né, do miocárdio, eles não devem usar os antidepressivos tricíclicos, porque eles têm propriedades antiarrítmicas. Isso pode gerar complicações graves. Também pacientes com hipertrofia de próstata, constipação intestinal grave, porque tem efeito antimuscarínico, então a gente vai ter uma diminuição do trânsito intestinal, glaucoma de ângulo estreito, também por conta dos efeitos antimuscarínicos. Devem ser evitados em idosos pelo risco de hipotensão postural, porque vai também ter uma inibição sobre alfa-1, então a gente vai ter uma redução da pressão, e são também contraindicados em pessoas com obesidade, porque eles são associados ao ganho de peso. Pode passar. Com relação à farmacocinética, os tricíclicos ou seus metabólitos ativos, eles vão ter meias-vidas que variam de 8 a 80 horas, e então você consegue tratar, na maioria das vezes, com um comprimido por dia. Eles vão ser eliminados, em grande parte, por CYP hepáticas.
Os ajustes de dose não são feitos, na maioria das vezes, com base nos níveis plasmáticos. A gente só monitora os níveis plasmáticos nos chamados metabolizadores lentos, porque pode haver uma concentração muito grande do fármaco. Isso gerar uma repercussão de efeitos colaterais com relação à depressão cardíaca. Então, é importante que haja esse monitoramento. São pacientes que apresentam variações nessa CYP2D6, que merecem esse acompanhamento dos níveis plasmáticos. Nos demais indivíduos, a gente vai fazer o acompanhamento e a dosagem, ajuste da dosagem, com base nas respostas clínicas. Pode passar. Os efeitos colaterais são efeitos sedativos por ação dos receptores H1. Pode causar entorpecimento cognitivo e efeitos anticolinérgicos, e aí vai ser visão turva, boca seca, a diminuição do trânsito intestinal, entre outros, que vão ser ações dos receptores muscarínicos de acetilcolina, sedação e hipertensão ortostática, que vai estar relacionada à ação dos receptores alfa-1, ganho ponderal, vai diminuir o limiar convulsivo, assim como alguns outros fármacos antidepressivos, né? Vão afetar a condição cardíaca e eles vão ter um efeito similar a um fármaco antiarrítmico muito utilizado, né, que é a quinidina. E é muito importante que haja um controle, um manejo do uso desses fármacos, porque eles são letais em caso de overdose, eles vão causar bloqueio cardíaco. Então, assim, é muito importante que haja tanto a prescrição consciente quanto também o consumo consciente desses fármacos. Pode passar. Bem, gente, retornando aqui, dando continuidade, vou falar agora sobre os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, que é uma classe que é composta pelo citalopram, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina, a paroxetina e o escitalopram também. O mecanismo de ação deles, o principal, já está no nome, que eles vão realizar o bloqueio da recaptação da serotonina por meio do bloqueio da ação da SERT. É importante também destacar que, num primeiro momento, a gente não vai ter ação plena desses fármacos, por conta dos receptores pré-sinápticos, que Davi já explicou, que vão realizar um feedback negativo, né? E vão inibir a liberação da serotonina para a fenda sináptica. E com esse bloqueio da ação da SERT, né, a gente vai ter uma maior concentração por um tempo prolongado de serotonina na fenda sináptica, que vai propiciar mais a transmissão serotoninérgica. Além desse efeito principal, a gente tem outros efeitos tardios com o uso prolongado desses fármacos, que são o aumento da sinalização e fosforilação do CREB, o aumento do BDNF e de outros fatores neurotróficos, e também o uso prolongado a gente vai ter uma redução da expressão do SERT, que ainda vai melhorar mais ainda, né, essa transmissão serotoninérgica. Esses fármacos vão estar indicados para o transtorno depressivo maior. Eles também têm uma ação que é o tema principal da aula, né, de antidepressivos, mas eles também têm outras ações, como ansiolíticos, né? Então eles vão poder ser usados para transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social e o transtorno obsessivo compulsivo. Também podem ser usados no transtorno disfórico pré-menstrual e, no caso da sertralina e da paroxetina, podem ser usados para o transtorno do estresse pós-traumático, que a abreviação é TEPT. Quanto à farmacocinética dessa classe, todos eles estão disponíveis por via oral, na sua forma ativa, e eles possuem uma meia-vida longa. Então, eles têm uma posologia compatível com uma dose única diária, sendo que no caso da fluoxetina, pode até ser feita uma dose única semanal, porque além dessa meia-vida compatível com um intervalo longo entre as doses, a norfluoxetina, que é um metabólito da fluoxetina, também tem atividade, então permite essa dose única semanal. Nos pacientes idosos em uso de escitalopram e citalopram, a gente tem que ter um maior cuidado quanto à dose. Por quê? Porque são fármacos que são metabolizados pela CYP2C19. E essa enzima ela tem uma redução na sua atividade com o envelhecimento. Então a gente tem que ter um manejo melhor da dosagem dessas drogas nos idosos. Interações medicamentosas dignas de nota nessa classe de medicamentos, a gente tem com os inibidores da MAO, que o Davi já falou, né, sobre a síndrome serotoninérgica. Então, quando a gente for fazer a alteração do tratamento, a gente tem que respeitar o intervalo de 2 semanas. A outra interação medicamentosa importante é com o tamoxifeno, que é um modulador seletivo de receptor de estrogênio, e é importante porque também é metabolizado pelo CYP2D6.
Então, em caso de pacientes que estão em uso de tamoxifeno, por exemplo, pacientes que têm neoplasia de mama com receptor de estrogênio em tratamento, seria interessante, ao invés de a gente usar um ISRS, a gente usar o IRSN com a venlafaxina e a desvenlafaxina, que eu vou falar a seguir, justamente para evitar essa interação e uma toxicidade que possa surgir. Os efeitos colaterais dos ISRS, a gente tem, eles vão surgir pela ativação basicamente de dois receptores, que é o 5-HT2 e o 5-HT3, sendo que o 5-HT2 a gente pode agrupar entre os efeitos devido à ativação dele no cérebro e os efeitos devido à ativação dele na medula. Os efeitos devido à ativação dele no cérebro a gente vai ter a insônia, a ansiedade, a irritabilidade e a redução da libido, enquanto que a ativação do 5-HT2 na medula espinhal a gente vai ter a disfunção erétil e anorgasmia que esses fármacos podem causar como efeito colateral. Já o 5-HT3, ele vai estar presente no sistema nervoso central e no trato gastrointestinal, e como efeitos colaterais ele vai poder causar náusea, vômitos e diarreia. Além desses efeitos que eu já citei, o uso prolongado dos ISRS vão poder também causar um prejuízo da concentração e do intelecto do paciente. Então é outro efeito colateral que a gente tem que estar ciente e estar atento, né, para não deixar passar. Por fim, tem a síndrome de descontinuação, que pode ocorrer tanto nos ISRS e nos IRSN, que ela vai ocorrer mais nos fármacos que têm uma meia-vida menor. Então, para as ISRS não é tão comum, apenas para paroxetina, e entre as IRSN, a principal vai ser com a venlafaxina. É uma síndrome composta por tontura, cefaleia, irritabilidade, náusea e insônia, quando a gente tem o cessamento abrupto do tratamento com um fármaco que estava sendo usado previamente. Então a gente tem que terminar o tratamento gradualmente. Além dessa síndrome de descontinuação, a paroxetina e a venlafaxina está bem associada a problemas na gestação, sendo que a paroxetina, quando ela é administrada no primeiro trimestre da gestação, ela está associada a malformações cardíacas, enquanto que a venlafaxina vai estar associada a problemas no perinatal. Então, seria mais interessante a gente trocar o medicamento ou avaliar os risco-benefício. Passando então para os IRSN, que são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a gente tem a venlafaxina, desvenlafaxina e duloxetina. Elas vão atuar também pelo bloqueio da ação do CERT, né, aumentando a concentração da serotonina na fenda sináptica, mas elas também realizam bloqueio da NET, como fazem os tricíclicos. Então, esse efeito noradrenérgico ele vai causar uma alteração na expressão de alguns genes, como BDNF, TRKB e de outros fatores neurotróficos. E o uso a longo prazo também vai estar associado a uma redução da expressão da SERT, como a gente também vê nos ISRS, e também a redução da expressão do NET. E assim como nos ISRS, no começo a gente não vai ter a ação plena dos medicamentos por conta dos receptores pré-sinápticos, que são mecanismos de feedback negativo e vão reduzir a liberação de noradrenalina e serotonina. Então, só após algum período de tratamento que a gente vai ter o efeito pleno dessas medicações. Esses fármacos vão estar indicados para o transtorno depressivo maior. Eles também vão ter ação ansiolítica, então também podem ser usados no transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. A duloxetina também tem uma indicação formal para o tratamento de fibromialgia e dor neuropática. E o uso off-label de RSN tem como algumas indicações o manejo do espectro autista, o tratamento de incontinência urinária associada ao estresse, né, com a duloxetina, e a venlafaxina também está associada, também pode ser usada no tratamento da TEPT. O metabolismo e excreção da venlafaxina e da duloxetina é feito por via renal e hepática, então nos pacientes que vão ter uma disfunção desses órgãos é importante que a gente tenha um maior cuidado com a dose, né? E os efeitos colaterais dessa classe vão ser, em geral, similares ao ISRS, com a venlafaxina em doses altas causando uma hipertensão diastólica, que é o efeito mais específico dessa classe, né, por assim dizer. E também tem a questão da síndrome serotoninérgica, que tem que respeitar o intervalo de 14 dias quando for trocar o tratamento de mal. Aqui tem uma imagem que sumariza, né, o mecanismo de ação dessas quatro classes que a gente falou anteriormente, com
os tricíclicos e os IRSN bloqueando NET e CERT, os inibidores da MAL bloqueando a enzima MAL e os ISRS bloqueando a CERT somente. Bem, continuando aqui com as classes, agora a bupropiona, que não é exatamente uma classe, mas apenas um medicamento que tem um mecanismo de ação que não permite agrupá-la com alguma outra. Ela vai agir pela inibição da NET e também pela inibição mais fraca da DAT, que é o transportador que causa a recaptação da dopamina para o neurônio pré-sináptico. E ela também causa a estimulação do VMAT2, que é o transportador que forma as vesículas com dopamina, que o Davi falou anteriormente. E dentro dessas vesículas, ou a dopamina vai ser liberada, ou ela vai ser metabolizada em noradrenalina. As indicações da bupropiona, a gente vai ter o transtorno depressivo maior, sendo que ela pode ser utilizada como monoterapia ou associada a um ISRS. Além disso, ela também pode ser usada no manejo do tabagismo, né, sendo uma estratégia farmacológica para cessar o tabagismo. E também na prevenção do transtorno afetivo sazonal. E como uso off-label, né, da bupropiona, a gente tem o tratamento da dor neuropática e para perda de peso. A farmacocinética dessa droga, ela tem uma meia-vida longa de 21 horas e a excreção dela é por via renal e hepática. Então, nos pacientes com disfunção renal ou hepática, dependendo do nível de disfunção, a gente pode fazer doses em dias alternados para evitar toxicidade. O mais comum, é uma dose de 100 mg por dia, uma vez ao dia. Como efeitos colaterais, a maioria são atribuíveis à noradrenalina e são ansiedade, taquicardia, hipertensão arterial, insônia, xerostomia, irritabilidade e tremores. E além disso, em doses altas, a bupropiona pode precipitar crises convulsivas. E embora isso ocorra em doses muito altas, não seja um efeito muito visto na clínica com as doses utilizadas, é por conta desse efeito que ela é contraindicada para pacientes com epilepsia e bulimia. Falando brevemente sobre os antipsicóticos atípicos, né, porque eles são uma classe de medicamentos mais utilizadas para manejo de outras doenças psiquiátricas, eles vão estar indicados no tratamento da depressão, na depressão com características psicóticas e na depressão resistente ao tratamento. A depressão resistente ao tratamento é definida como resposta terapêutica insatisfatória após dois antidepressivos diferentes. E os que serão utilizados vão ser o aripiprazol, que ele pode ser utilizado a classe dos ISRS. E outros antipsicóticos que podem ser utilizados são a quetiapina e a olanzapina em associação com a fluoxetina. Por fim, a última classe, né, são a dos antagonistas dos receptores da serotonina, que eles vão inibir os receptores 5-HT2, mas também, como a gente vai ver, os fármacos que compõem essa classe também têm outras ações em outros receptores. É uma classe composta por mirtazapina, mianserina e trazodona, e como tem uma certa diferença nos receptores que cada um age, eu decidi separar. Primeiro a gente vai falar sobre a trazodona, que ela bloqueia, além do 5-HT2, a CERT, como faz o ISRS, e ela também bloqueia os receptores alfa-1 adrenérgicos. A trazodona, então, vai estar indicada para o transtorno depressivo maior e também para o tratamento de insônia, seja numa terapia associada ao ISRS ou como monoterapia. Os efeitos colaterais dessa droga, então, vão ser basicamente ter um efeito certamente de certa forma terapêutico, né, já que ela é usada no tratamento da insônia, que é o efeito colateral da sonolência, e o outro muito mais raro é o do priapismo. E também, né, como bloqueia CERT, é importante a gente ter um intervalo de 14 dias quando vai trocar a terapia do IMAL. Uma outras interações medicamentosas dignas de nota para essa droga são com a simvastatina, olanzapina, sertralina e várias outras drogas que também inibem a CYP3A4, uma vez que a trazodona é metabolizada por essa enzima. A mirtazapina e a mianserina, elas vão agir por meio do bloqueio dos receptores 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 e principalmente elas bloqueiam o receptor histamínico H1. Elas vão estar indicadas
para o tratamento do transtorno depressivo maior, podendo ser associadas às ISRS. E a gente vai ter que ter um manejo maior da dose em idosos e pacientes com disfunção hepática ou renal, para mirtazapina, uma vez que ela é metabolizada e excretada por essas vias. E os efeitos colaterais da mirtazapina, a gente vai ter a sonolência, que também vai ter um certo efeito terapêutico, porque alguns pacientes com transtorno depressivo maior podem apresentar distúrbios do sono com insônia, como o Davi falou lá no começo da apresentação. E ela também, outros efeitos colaterais são aumento do apetite e ganho de peso. Um efeito muito mais raro, mas muito grave também, é a granulocitose, uma vez que pode ser fatal. Então a gente também tem que estar atento a esse efeito quando faz o tratamento com a mirtazapina. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Oi, solteiro. Pode falar. Tudo bem. Oi? Obrigado. Tem tipo alguma dúvida? Obrigado, gente.